Olá, príncipe e princesa de Cristo, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e agora tentando ler. Amados, antes de eu começar aqui a conversar com vocês, deixa aí, se inscreva aí no meu canal para você receber mais notificações, trisca aí no sininho, deixa o seu like, vai me ajudar bastante, compartilham, comentam, o seu comentário também é muito importante, viu? E que o Senhor abençoe você grandiosamente, tá bom? A intenção de eu ter criado esse canal foi para mim compartilhar com vocês o meu dia a dia, a minha convivência familiar, como educar o seu filho no meio cristão, como conviver com o esposo, tanto no trabalho como em casa. Eu trabalho junto com meu esposo. Eu vou deixar o link aí para vocês assistir o vídeo de eu trabalhando mais ele. É muito interessante. E também, amados, fala sobre coisas cristãs, sobre o evangelismo, sobre jovens, de tudo um pouco você vai encontrar aqui no meu canal. E o modo de eu ter criado o meu canal foi justamente para mim sair de depressão, sair de momentos difíceis, como eu também já falei no meu canal. E pretendo falar mais sobre isso, que é muito ruim a gente conviver com depressão, e cristão também tem depressão, também passa por momentos de depressão. Na Bíblia tem vários versículos que mostram isso, de pessoas de servos de Cristo ter entrado em depressão. Lá não fala claramente em depressão, porque essa palavra foi surgida tempos para cá. Mas como Davi, ele pedia para Deus que morresse, porque ele, por tanta angústia, tanto sofrimento que ele passava. Elias também passava por vários momentos difíceis, também chegou a pedir a morte para Deus. Então, amados, às vezes a gente é muito criticado por isso. E outra coisa também que eu aprendi, que é bom para mim também, é ler livros, né? Como eu gosto muito do Evangelho, eu gosto muito da Palavra de Deus, eu não sou boa para ler. Nem, eu não gosto, assim, não é que eu não gosto, é que eu não sou boa para ler mesmo. E por incrível que pareça, quando eu entro assim na Palavra de Cristo, assim na Bíblia, eu consigo ler muito mesmo, assim que nem uma semana, em um final só de semana, eu consegui ler o livro de Atos todinho, do primeiro capítulo ao 28. E eu me aprofundei tão grande, sabe, na palavra, eu amei estar lendo e eu queria saber tudo ali, a história, como foi depois que Jesus ressuscitou, eu me emocionei muito e foi muito bom. Um final de semana eu consegui ler o livro de Atos todinho. E também já li o livro de Romanos, já li o livro de João, que fala muito sobre o amor, o livro de Gálatas, do apóstolo Paulo. E falar em apóstolo Paulo, eu gosto muito mesmo do livro de apóstolo Paulo, sobre a história dele. Amados, e esse livro que eu mostrei para vocês no início, aqui ó, esse livro aqui, o irmão do meu ministério me deu esse livro aqui para mim ler. Estudo bíblico expositivo em livro de Romanos. Fala muito, conta muito a história de Romanos, assim, mais do apóstolo Paulo, né? E coisas que eu não estava sabendo. Amados, eu confesso para vocês, já faz mais de quase um mês que eu ganhei esse livro. E agora que eu estou no primeiro capítulo. Ai, Jesus. Mas assim, já li o primeiro capítulo, agora eu tô no segundo aqui, ó. Tá até marcado aqui, ó.
Estão vendo aí, amadas? Então tá marcadinho aqui, ó. Capítulo 2. Eu tenho que ler o capítulo 2. Mas, para não prolongar muito, amados, eu quero falar para vocês o que aconteceu aqui no capítulo 1 do livro que eu já li. Eu descobri aqui, amados, por que o apóstolo Paulo ele era tão rejeitado, né, pelos apóstolos, as pessoas, né, daquele tempo. Porque, amados, eu descobri que para o apóstolo Paulo ter sido apóstolo, para ele, pela lei, ele ter sido apóstolo, ele tinha que seguir os três, como que se diz? Ter seguido as 3 ordens daquele tempo, as 3 leis daquele tempo. Que a primeira lei, ele tinha que ter sido discípulo de Jesus. A segunda, ele teria que ter sido convivido com a ressurreição de Cristo, né? E a terceira, ter sido convidado por Jesus, pessoalmente, né? Por Jesus. E só foi uma que ele seguiu, uma lei, né? Que foi Jesus apareceu por ele no caminho de Damasco, gente. Quando o apóstolo Paulo ia perseguir os cristãos, né? Na cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele. E, amados, é muito bom. Esse livro é rico, muito rico, para você ler e aprender, você prestar atenção. E aqui eu aprendo muito. E confesso para vocês que eu não sou muito de falar inglês, né? E tem umas palavrinhas aqui, mas é assim mesmo, amados. E eu quero aprender. Quando eu terminar de ler esse livro, ó a grossura dele. A grossura dele. Muito grosso. Mas eu vou conseguir ler. Porque a gente lendo a Bíblia é muito interessante. Que a gente entra na história, né? Dos discípulos, dos profetas. Aí a gente vai lendo. Aí a gente tem que tirar um tempo, uma hora, um momento pra gente ler, né? E assim tem que ser eu com esse livro, porque o dono dele vai procurar por ele, né? Ele não me deu, na verdade, ele não me deu esse livro, ele só me emprestou. Vai chegar o dia dele falar, irmã, eu quero o livro de volta. E eu vou ter que dar o livro, ter que ter lido, né? Porque com certeza ele vai me fazer perguntas dentro do livro, o que está escrito, né? E eu vou saber explicar, em nome de Jesus. E é isso aí, amados. Se vocês gostaram, deixa aí seu comentário. Se vocês quiserem alguma explicação mais do livro, eu estarei entregando, eu estarei falando para vocês. E que Deus abençoe vocês poderosamente. E fique firme, forte, não desista. Creia em Deus. Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E assim eu desejo a bênção e a vitória para a sua vida. Que Deus abençoe vocês poderosamente, a cada um de vocês. Aonde essa mensagem entrar, no lar que essa mensagem entrar, que Deus venha edificar o seu lar, que Deus venha abençoar a sua família, os seus filhos, se você tiver filhos, os seus pais e todos que a ti rodeiam. Como eu já falei para vocês, eu gosto muito, 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 muito mesmo do apóstolo Paulo. E é interessante que o Senhor, que o mestre, ele não escolhe ninguém preguiçoso para fazer a obra, né? Muitas vezes a gente tem que ter coragem, tem que ser corajoso, porque Deus não gosta de gente preguiçosa, né? No livro de Provérbios, lá ele fala que conta a história da formiguinha, né? Dando um exemplo da formiguinha, né? E assim temos que ser a gente, né? Nós temos que gostar de ler, temos que gostar de fazer a obra, tem que gostar de trabalhar na obra. E desse mesmo jeito o Senhor quer. O apóstolo Paulo, ele perseguia tantos os cristãos, que o Filho do Homem, que Jesus Cristo olhou assim, imaginou assim, do jeito que ele
persegue os cristãos, ele vai, eu vou trazer ele para o meu lado, que assim ele vai fazer a minha obra. Ele vai caminhar, ele não vai ter preguiça de levar o evangelho, não vai ter preguiça de fazer a obra, né? E assim fez. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais andou, amados. Foi o apóstolo que mais andou, que mais falou do evangelho em cidades, em regiões, em lugares que muitos não iriam, porque falar do evangelho naquele tempo corria risco de morrer. E ele não tinha medo. Ele não tinha medo, ele ia mesmo. Ele orava, sempre ele colocava a vida dele na presença de Deus. E na hora certa, ele falava, os amigos deles falavam para ele, Paulo, você vai morrer, você vai perder a vida. Ele falava assim, eu não vivo mais em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados, ele fez o que fez, ele levou a palavra sem medo algum, sem medo da morte, sem medo de nada, e ele pregava. E eu gosto muito do apóstolo Paulo por causa disso, sabe? Ele era corajoso, era destemido, ele fazia, sabe? E era desse jeito. E quando ele chegou para pregar em Roma, ele já foi sabendo que ia ser preso, né? Porque, na verdade, quando ele saiu de Jerusalém, preso. Foi para o navio e lá teve uma grande tempestade nesse navio e ele clamava a Deus. Amado, é rico. O livro de Atos conta essa história. É muito, muito, muito bom mesmo. Você tem que ler, você tem que se aprofundar na história do apóstolo Paulo. É muito bom mesmo. E aí quando ele pregando de lá, eles sobreviveram, né? Ali do navio. Aí ele foi para Roma. E em Roma ele foi pregar a palavra do Senhor, sabe? E muitas coisas aconteceu, amados. Ele fez muita obra do Senhor antes dele ser morto, né? E é desse jeito, nós não temos que ter medo de nada, nós não temos que, ser preguiçosos para fazer a obra do Senhor. Nós não devemos ser covardes quando é para falar do amor de Deus. E a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina como educar os filhos, como conviver com o esposo, como ser uma mulher sábia. Ensina tudo, amada, é maravilhoso. Então é desse jeito. E eu vou lá com meu livro e vamos lá, amados.